E aí, pessoal, todo mundo bem? Ó, primeiro vídeo do Close Friends. Eu queria mostrar aqui o meu pedalboard. Esse vídeo vai trazer muita clareza assim para onde a gente vai com relação ao nosso Close Friends, como que eu penso nos sons. Quero mostrar os sons aqui e já vou, sem mais delongas, já vou começar aqui direto. Eu estou usando para esse vídeo o meu Precision Bass, um American Standard, com corda 0,50. Eu curto muito as cordas 0,50 nesse baixo, por ser um baixo mais agressivo. De palheta, eu uso essa 88 mm aqui, da Dunlop. E, sem mais delongas, quero mostrar primeiro o meu Signal Chain aqui. Eu já troquei ideia com vocês pelos stories, mas a ideia é que esse vídeo seja sem corte, então eu vou mostrar alguns ajustes que eu vou fazer aqui. E, enfim, o meu sinal entra aqui no meu Korg Pitch Black Mini. É um afinador super simples, mas ótimo custo-benefício. Então é super importante a gente sempre conferir a afinação antes de tocar. Eu tenho essa mania, essa segurança que sempre me dá, porque instrumento é algo físico, né? Então pode acontecer ter desafinar por conta de aéreo, da temperatura. Então é sempre muito importante. Mas vamos lá para o som do baixo. O meu compressor tá ligado. Eu uso esse Bloom Compressor. O compressor está ativo. Eu vou dar mais detalhes. Se liga só. Esse é o meu som clean. Lembrando que está ligado só o meu compressor e o meu preamp para o meu som processado. Aqui, vocês já estão vendo os dois canais sendo gravados já, o meu Bass Dirty e o meu Bass Clean. O que isso significa? Os dois canais eles estão ligados paralelamente sempre. Quando chegar a parte dos drives, vocês vão entender o porquê que eu faço isso, por conta da perda de grave, que a gente sempre tem essa situação. Então, aqui é o meu compressor ligado, Bloom Compressor. Ele é, cara, um equalizador, um booster e um compressor. Aqui eu tenho a opção, nessa chavinha aqui, violeta, ele altera o tipo de compressão, ele é baseado num compressor óptico. Então eu tenho aqui uma compressão mais forte. Quanto mais colorido vai ficando, mais forte ele vai ficando. Só que eu curto esse meio termo que é esse violeta aqui. Mas qual que é a grande sacada dele? Eu não gosto muito de achatar o compressor. E depois eu vou dar uma aula só sobre compressores, mas aqui ó, ele tem um sinal que chama blend. Então eu consigo ter o blend entre o sinal comprimido e o sinal do baixo limpo. Eu vou alterar aqui para vocês sacarem o som. Esse aqui é o compressor totalmente ativo. Você vê que ele dá uma maciada a mais no som. Principalmente nas pontas do ataque. Se eu aumentar aqui a compressão mesmo, olha como ele fica mais agressivo. Acho que já deve estar até clipando aí. Mas eu gosto de deixar a compressão, não comprimir muito, mas que o compressor ele dê um up no som do baixo. Então, ó, o som do baixo sem o compressor. Eu percebo que nas cordas mais finas aqui, ele perde um pouco do punch, né? Ó, voltando o compressor no máximo. Ó como nivela o som. Que nada mais é o compressor, ele vai... a gente tem várias dinâmicas, né, na onda, na compressão de onda. A gente pode até observar aqui, ó, na compressão de onda. Se eu tocar mais leve, ele vai comprimir tudo. E se eu desligo o compressor, ele vai ter mais comprimento de ondas diferentes. Tá vendo que ele fica mais agressivo aqui? Compressor nada mais é. Olha o gráfico como diz tudo, né? Então, esse é o meu som comprimido.
Beleza. Dentro desse compressor que é o Bloom ainda, eu tenho um equalizador. Eu gosto a partir do princípio que equalizador nunca é demais. Vocês vão ver que ao longo do caminho aqui, no meu Signal Chain, eu uso 3 tipos de equalizadores. Um já está ligado, né, que é a minha parte final, que é o meu color box, que seria um master. Mas aqui, eu sinto que o Precision, principalmente quando eu troco de contrabaixo, eles precisam ter características que vão ser realçadas. Então, o que eu faço? O Bloom ele tem esse outro equalizador aqui, ó. Então, olha só a diferença com o equalizador. Sem equalizador. Ele traz mais, né? Então, ó, o meu bass está ainda no flat, mas eu ainda trago algumas características do Precision por ser mais médio. Então, de novo, sem compressão, sem equalização, na verdade. Com equalização. Muito bem. Aqui é o minha primeira parte do meu Signal Chain. Eu entro no afinador, comprimo e equalizo. Lembra que equalizador nunca é demais. Depois que eu equalizei, ele vem aqui para HX Stomp nessa entrada aqui, como se fosse um fluxo de sinal normal. Quando chega aqui no fluxo de sinal, eu abro um loop FX. E aqui nesse loop FX, o que eu faço? Para um lado, eu venho aqui para o meu Direct Box, não sei se está dando para ver aqui, mas o meu Direct Box já sai um sinal limpo, totalmente limpo, só comprimido e com um amp. Então, aqui eu tenho uma simulação de um Ampeg SVT só para o meu canal clean. A partir daqui, vai um sinal clean e não acontece mais nada com ele. Depois que eu entro aqui, eu continuo a partir do meu loop FX. Então, o meu sinal totalmente clean, ele está indo clean para os dois sinais, né? Para o meu dirty e o meu clean. Só que agora eu começo a brincadeira dos overdrives, né? Então, o que acontece? O que eu fiz aqui? Desculpa. Eu abri um loop FX dentro aqui da HX, porque eu achei que soa melhor, eu achei que combinou melhor, e os meus drives, tanto o RED, quanto o Ushuaia, quanto o MicroSynth, eles estão dentro desse loop FX. E o mais legal disso tudo é que eu consigo mudar esse bloco a partir desse loop FX, vocês estão vendo aqui, que eu consigo trocar esse loop FX de lugar. Então, se eu venho aqui no Action, eu consigo, como se eu estivesse movimentando todos esses pedais para uma cadeia dentro da HX. Então, ó, só que eu gosto de deixar ele aqui pós a minha divisão dos meus canais. Aqui que começa a brincadeira legal, que eu vou mostrar a diferença entre os sons. O meu drive de primeiro estágio, vocês estão escutando a soma, viu? A soma de todos os canais, dos dois canais. Mas o meu drive de primeiro estágio, ele soa assim. Veja que ele só dá um crunch, só uma ligadinha assim no overdrive. Então, o mais legal desse Ushuaia Drive é que eu consigo chegar em texturas de fuzz com ele, só que tendo ainda um overdrive um pouco mais comedido. Mas eu vou exagerar aqui para a gente ir sentindo. Filtro de agudo ainda, né?
esse é o meu Ushuaia. E aí agora você deve estar se perguntando, nossa, Cortes, mas você ligou o overdrive e não perdeu o grave aí. Aí que tá a sacada. Porque lembra que lá no começo eu dividi os meus sinais? E aqui, no meu amplificador, eu mando um sinal um pouco mais grave, do meu Ampeg, do meu sinal limpo. Mas aí quando eu ligar o RAT, que é o meu segundo estágio, precisam sacar que ele vai ter... o som do clean vai estar ali e vai trazer mais definição, porque o RAT é um pouco mais sujo ainda. Se liga no som do RAT. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu canal clean para vocês sacarem a diferença, como que faz a diferença. Ó, tá os dois. Aqui só tá o RAT, meu sinal processado. E aí eu vou somar com o meu clean, com o meu canal clean. E aí eu vou mostrar para vocês como soa o meu clean sem nenhum processamento. Agora vocês estão escutando só o meu clean. E eu posso ligar qualquer pedal aqui que vocês não vão sentir diferença nenhuma. Vou voltar aqui com o RAT. Boa! O Ushuaia é primeiro estágio, o RAT segundo estágio, os dois somados também dá um som muito podre, que é bem legal. Os dois somados, som muito legal. E aí, depois a gente vem para o Microsynth. Cara, Microsynth é um pedal que eu tive muito preconceito para usar, eu já tive algumas outras vezes, mas por conta do som que a gente toca, sendo worship, eu tive a necessidade de comprar um por conta de produtor e tudo mais. E eu gosto que ele soe junto com o RAT, porque o RAT ele tem esse filtro aqui, que ele dá uma cortada nas altas e o Microsynth acaba soando melhor. Mas esse aqui é o som do meu Microsynth. Há quem use Microsynth de outras formas, mas eu acho que essa configuração foi a que eu achei mais legal para mim. Vocês vão sacar que depois no HX eu uso o oitavador para dar outras texturas, mas vocês vão entender o porquê que eu estou usando isso. Quando eu quero explodir mesmo a música, eu uso o Microsynth assim. Quando eu desligo o RAT, eu não acho que ele soa legal. Olha isso. Ele não soa legal. Então eu gosto de somar ele com o RAT. Boa, essa é a minha configuração do Microsynth. Depois a gente pode fazer um vídeo mais detalhado com relação ao Microsynth. Depois do Microsynth, a gente entra aqui, ó, no meu segundo equalizador da cadeia de sinais. Por quê? Eu acho que pós-overdrive, algumas frequências podem ser perdidas. Então,
Quando eu penso no equalizador, por que eu uso o equalizador pós-overdrive? Eu penso que existem frequências que elas precisam ser realçadas no contrabaixo para ele entrar na mix. Então, nada mais é que aqui na HX eu tenho um outro equalizador gráfico onde eu realço essas frequências. Quais são as frequências? Depois a gente vai ter uma aula de equalizador. Mas eu penso em sempre 2K para dar as pontas naquela frequência mais agressiva e também penso em 150 Hz, que é onde tem a gordura do contrabaixo, porque o meu sinal processado também tem um pouco mais de grave. Então eu venho aqui nesse equalizador gráfico e realço essas frequências aqui, ó. 250, mais 3 dB de 250 e 2K mais 2 dB e meio. Então fica assim, ó. Eu vou desligar o equalizador no meio da cadeia, primeiro com um som clean. Os fones, vocês vão sacar a diferença. É mínima, mas é aquela pincelada, aquela cereja do bolo que faz toda a diferença. Com o overdrive você vai sentir mais, ó. Ligando o equalizador. Então, recapitulando o meu sinal até agora. Afinador, compressor, equalizador, splita o sinal, sai aqui no meu direct box um clean, continua o fluxo sinal no meu processado. Então eu tenho loop FX com os overdrives, já mostrei os sons, Ushuaia primeiro estágio, Red segundo estágio, MicroSynth um terceiro estágio mais podre, né? Então, pós isso tudo, tem um equalizador, a gente está falando aqui do meu sinal processado. Depois do meu sinal processado, eu deixo aqui, nesse banco aqui, um primeiro estágio só de backup só, por conta de outros baixos, eu gosto de ter essa soma. Eu gosto da textura desse overdrive da HX, mas não uso sempre. Está até um pouquinho mais alto. Mas depois desse overdrive, a gente tem aqui um oitavador. Esse oitavador eu uso de várias formas. Ele sozinho soa muito legal. Uso ele com tone fechado. E também uso ele com os meus overdrives somados, que ele não tira a necessidade de usar o MicroSynth, porque são outras texturas. Eu vou comparar aqui, ó, como se fosse um timbre MicroSynth, mas não é. Então eu estou com o Red ligado, o Ushuaia ligado e um oitavador. A diferença entre o MicroSynth e o Red. Oitavador. Então eles têm essa diferença de textura, que é muito legal também. Seguindo daqui, uma outra opção. Eu posso usar os meus drives ligados junto com o oitavador com o tone fechado. Então fica mais ou menos assim. Então eu tenho essa possibilidade também, fica igual um sintetizador também, fica bem legal. Eu gosto de usar bastante esse tipo de efeito. Pós oitavador, eu tenho um chorus. O chorus, para quem conhece aí estações, eu uso nessa música um drive para um estágio junto com o chorus. Aqui está o som clean. Som clean.
Vou ligar o chorus. Só que eu gosto de somar um drive no estágio para ele dar essa pontinha. Então, em estações eu faço isso. O drive ele dá uma velada assim no efeito, não fica tão embolado, tão chato no chorus. Então eu curto bastante usar ele também para fazer cama também. Beleza. Daqui a gente segue já na HX ainda os meus amps. Então aqui no amplificador eu estou usando um Ampeg SVT também. Eu curto bastante. Ele desligado. Eu sei que o amplificador, ele soa um pouco mais, ele tira essa dureza do baixo, né? Tanto que depois aqui eu tenho, seguindo o fluxo, meu IR, que eu uso um pulse response com simulação de 4 de 10. E aí ele tira essa dureza do baixo espetado direto na mesa. Então sem o IR... Eu não curto esse som de baixo duro, assim. Até que pros overdrives não soa tão legal. Então, ó. É muito mais legal. Seguindo aqui, eu venho para um console preamp. Por que, Coates, eu uso um outro console preamp? Esse pedal aqui, ele simula uma mesa de som como se eu estivesse plugando ele numa mesa de som. Então aqui eu tenho a possibilidade de fazer esses sons mais vintage, que como eram feitos antigamente, na verdade, que o baixo era plugado direto numa mesa de som. E eu consigo tirar essa característica do meu amplificador mais bonitão, assim. Então aqui eu consigo chegar num fuzz, eu consigo chegar num booster, eu consigo cancelar esse amplificador. Se liga só no som do meu console preamp. Aqui ele já está saturando como um fuzz. Eu vou deixar ele como um fuzz, aumentar bastante o ganho e diminuir o volume para vocês não ficarem surdos. Beleza, essa aqui é a primeira característica. Depois, um booster. Quando eu quero saltar um pouquinho baixo. Só que aqui ele é muito legal, porque se vocês estão vendo essa ondinha aqui, ele faz uma curva na equalização, ele mantém flat e faz um corte de grave. Olha só a diferença. Ele tira um pouco dessa textura do amplo muito bonito, então ele deixa o som um pouco mais podre e eu curto muito esse tipo de sonoridade. Mas eu não uso tanto ele em todas as ocasiões, principalmente na cena que a gente toca, que é worship, dentro da igreja. Então, mas funciona mais ou menos assim, esse console preamp. Dito isso, a gente vem para o nosso último pedal, que é o meu como se fosse uma master. Porque quando eu penso no fluxo de sinal, eu penso sempre numa produção, como se eu estivesse fazendo uma produção musical.
Então, tipo assim, cara, eu abro lá, eu equalizo, comprimo, eu equalizo de novo, depois no final eu equalizo mais uma vez. Então, como se eu estivesse meio que finalizando, dando a última maquiagem no meu som. Então, o Color Box nada mais é para ele dar essa coloração propriamente dita para o meu som. Então, se liga no som, vocês já estão escutando já o som clean, com um drivezinho de estágio. Mas aí eu vou desligar o Color Box. Bom, pessoal, esse foi o vídeo do meu pedalboard. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Eu sei que pode parecer um pouquinho complexo, mas depois vocês vão entendendo como que eu administro meu fluxo de sinal. Aqui não estou passando nenhum processamento no computador. Como se eu estivesse mandando o meu sinal mesmo para frente, sem nenhum processamento, para que o mixer já tenha todo o meu sinal pronto. Então, basicamente, eu não faço nada aqui. Depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas é assim que eu administro os meus sons aqui. Beleza? Deixa aqui nos comentários, a gente vai trocando uma ideia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!